Moleques, o ministro Fernando Haddad hoje lavou a alma de todo cidadão decente e trabalhador desse Brasil ao chamar Nicolas Ferreira e Carlos Jordim daquilo que eles realmente são. Dois moleques que vão para o Congresso para fazer molecagem, patifaria, sem qualquer compromisso com o Brasil. Os dois, sem a menor cerimônia, apareceram lá só nos 3 minutinhos, contaram suas mentiras, inventando história de que o governo Bolsonaro era um governo superavitário, quando os números demonstram que isso é uma grande de uma mentira, e foram embora para não ter que ouvir a resposta do Fernando Haddad, que fez questão de demonstrar a falta de compromisso com o país que esses dois, mostrando quanto essa gente vive de molecagem e mentira para criar dissabores e divisão no Brasil. Pois é, depois, logicamente, voltaram como dois moleques que são para tumultuar a sessão, e a sessão acabou suspensa, mais uma vez comprovando que essa gente não contribui em nada para o Brasil. Não muito diferente do seu Jair Bolsonaro, que do alto de seus 70 anos demonstra que continua sendo um eterno moleque irresponsável que não assume nenhum dos seus atos. Isso ficou evidente ontem durante os depoimentos que eles deram lá no julgamento da tentativa de golpe de Estado. O sujeito mentiu de cabo a rabo, ficava se desculpando e dando uma de migué o tempo todo. Inclusive, quando o Alexandre de Moraes questionou se ele tinha provas das denúncias que ele fez que os ministros do Supremo receberam dezenas de milhões de dólares em propina para tirar o Lula da cadeia. Aí, como moleque que é, Jair Bolsonaro disse que não tinha prova nenhuma, que ele conta essas coisas porque ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo o quê? Presidente irresponsável que inventa ilação sobre os outros, chama os outros de ladrão sem ter prova nenhuma, só para tumultuar? Pois é, e é por isso que o Brasil, estados, nenhum vai para frente com essa gente. Pergunto para você de Minas Gerais, o que Nicolas Ferreira levou de concreto, de bom até hoje para o estado de Minas Gerais? Nada. Só mais de 1,5 milhão de emendas para um tio que é pai do priminho traficante dele. O outro aqui no Rio de Janeiro, então, nem se fala, não faz absolutamente nada. É o dia inteiro caçando confusão para fazer um videozinho de internet e falar que trabalhou. Pois é, mas a gente já sabe, está descolado que bolsonarismo é isso mesmo, pura fumaça, gente que não cresce, gente igual o Nicolas que tem 29 anos de idade e fica todo mundo tratando como menino ainda, menino com quase 30 anos nas costas. Pois é, tá na hora do povo acordar. Mas eu quero falar mesmo para a turma da esquerda, que insiste em não fazer os enfrentamentos, que tá passando da hora da gente colocar esse povo no lugar, como fez o Fernando Haddad, como vem fazendo inúmeros intelectuais de esquerda em debates na internet, mostrando a fragilidade dessa gente que não tem compromisso, não tem projeto, não tem nada pro Brasil. É só mentira e lacração. É só cortezinho de internet o tempo todo. Mas eu quero também falar para parte dessa esquerda que fica tirando pedras no Fernando Haddad sem entender a dificuldade que esse sujeito tem dado de contribuição para o Brasil. Gente que fala assim, por que ele mandou o arcabouço sem ninguém cobrar? Ele é neoliberal. Amigo, você acha bem? Fala bem você que está aí me vendo e que está fazendo, diz que é de esquerda, mas vive tacando pedra no governo Lula e no Haddad. Você acha mesmo que a gente ia conseguir tirar o teto de gastos do Temer sem colocar nada no lugar? Não ia, meu amigo. Para de ficar bancando o ingênuo e o falso. Você sabe que ele está fazendo das tripas coração para conseguir o básico do básico para dar acesso de qualidade para a vida dos brasileiros. E não é à toa que o desemprego despencou para o menor nível da história, que a economia segue crescendo mesmo depois que esses filhos daquilo no governo Bolsonaro entregaram a chave do Banco Central para os banqueiros indicarem os seus. Mas o Lula indicou o cara e continua aumentando. Pois é, o cara senta lá e depois que ele está sentado com o mandato, ele não pergunta mais para o Lula o que é para fazer. Ele vai perguntar para Faria Lima. E você vai fazer o quê quando o governo não tem mais a chave para poder tomar as decisões importantes na economia, na gestão da moeda, do controle da inflação e outros? Pois é, o cara está tirando leite de pedra todo santo dia e fazendo aquilo que o Lula se comprometeu para se eleger, colocando o povo no orçamento e o rico no imposto de renda. Aliás, esses dois energúmenos estavam lá tumultuando a sessão, sabe por quê? Porque assim como o Guinho Mota, que vive de cócoras pro Arthur Lira, e os dois para os ricos do Brasil, não aceitam de forma alguma que os ricos entrem parte da conta de pagar imposto. Toda vez que você vê um ordinário desses
chamar o Haddad de taxade, eles estão reclamando do governo fazer o rico pagar imposto também. Eu desafio qualquer um deles a provar para você que está aí do outro lado, se você que é trabalhador, pequeno empreendedor, teve aumento de 1 centavo só de impostos no governo Lula. Ao contrário, você cada dia que passa, cada ano que passa, diminui mais e mais a carga tributária sobre você. E está na hora de começar a reconhecer isso. Quem que zerou o imposto da cesta básica, comida, que é essencial que você leva para dentro da sua casa? O Lula. Quem que já propôs, e eles estão enrolando no Congresso, zerar energia elétrica para pessoas de baixa renda? O Lula, ou seja, de novo levando dinheiro para quem precisa. Quem que aumentou o Bolsa Família e ainda garantiu renda para cada filho da família? O Lula. E não essa gente. Ao contrário, eles estão aí militando o tempo todo, como o seu Nicolas Ferreira, para que o povo continue trabalhando 6 dias por semana com só um de descanso, enquanto ele trabalha 1 e descansa 6. E esse 1 dele ainda é igual a gente viu hoje. 3 minutinhos, gravou o videozinho, queima o chão, que já fez a parte dele pelo Brasil. Pois é, gente, e tá na hora da esquerda parar de fazer isso e se juntar do lado de cá todo mundo, porque o inimigo é traiçoeiro, é sujo, igual esses dois que foram lá mentir de novo, e não adianta, vão continuar contando essa mentira o resto da vida, porque não tem escrúpulos, não tem respeito pelas pessoas, não conseguem entender a dimensão do cargo que ocupam. Agora, essa esquerda radical que se enfurna em partidinho que não junta, não enche nenhuma Kombi e que estão aí há mais de 30 anos sem eleger nem vereador, precisa tomar uma decisão. Ou está de fato comprometido com o Brasil, ou não está. Que entrem em partidos maiores, se elejam e ajudem no próximo governo Lula a ter maioria para tensionar o discurso as ideias para o lado da esquerda. Por que o Lula tem que ficar sempre cedendo para o centrão, para esses picaretas aí do bolsonarismo? Porque não tem maioria no Congresso. E por que não tem? Porque a esquerda é tão limpinha que não quer se envolver. Aliás, essa esquerda tão limpinha que nunca quer se envolver com nada, sempre usa como exemplo a China. E deve usar mesmo. A China é um verdadeiro tapa na cara de todo defensor do capitalismo, um país socialista que mais cresceu no mundo e mais tem gerado oportunidades para o seu povo. Pois é, na China tem um partido único que muita gente diz que não tem democracia e todo cara intelectual de esquerda diz que a democracia está nos debates internos dentro desse partido, o que é uma grande verdade. E aí eu te pergunto, se é para ser assim, por que você não faz embate interno dentro de um PT para levar a sua tese vitoriosa e não a que está prevalecendo? Por que você não faz isso dentro de um PSB? Por que você não faz isso dentro de um PDT? Partidos onde você tem condição de, saindo o candidato, virar um deputado, mais ou menos como faz a turma do MBL. Até essa turminha do MBL, que é uma espécie de juventude hitlerista 2.0, já sacou que não consegue montar partido, porque é difícil estruturar isso nacionalmente, e toda eleição eles pegam, trabalham um cara numa cidade, num estado, e vai todo mundo dentro de um partido e elege o cara dentro do partido, e uma vez no partido eles têm uma postura independente, mantendo o seu programa de governo mais voltado, no caso deles, à direita, e no caso, se a esquerda começar a fazer isso, voltando mais à esquerda. Eu tenho certeza que se fizer isso, no futuro, um Lula ou qualquer outro presidente de esquerda, como aconteceu com a Dilma, não vai ter uma cambada de centrão para ficar puxando o tapete o tempo todo. A esquerda vai começar a ter maioria. Ao contrário do que essa gente fala que a esquerda nunca vai ter maioria no Congresso, só se tiver revolução. Só que a revolução faz mais de 100 anos que os comunistas estão tentando aí no Brasil e nunca chega a hora. E o povo tem fome, tem que comer todo dia. Portanto, está na hora de aprender com o Haddad a dar um passo de cada vez e apoiar o Haddad nessas iniciativas para fazer o rico pagar. Essa turma, igual o Nicolas, foi lá e votou para aumentar o número de deputados, gerando mais despesa inútil para a gente, mas ela fica enrolando para votar isenção de imposto para você que ganha até 5 mil reais e que o Lula já mandou para lá. Toda hora fica criando casos para não aumentar imposto, por exemplo, do IOF, para rico que manda dólares para fora. Você faz isso? Claro que não, porque o Lula está preocupado em melhorar a sua vida. Tanto que ele sempre manda projetos para diminuir o peso nas suas costas, fazer o rico pagar, já que o rico nunca pagou.
E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos para cima. Tratar moleque igual moleque na base da palmada e começar a cobrar os nossos que tenham mais postura e venham pro lado de ajudar.